Tudo bem? Namastê, namaskar, bem-vindas, bem-vindos. Hoje é dia 18 de janeiro, dia de estrear nosso bate-papo, nossa conversa sobre Mokshadharma Parva. E aí eu vou dar mais explicações sobre o que é esse texto, onde esse texto está inserido no contexto do hinduísmo. Antes disso, o nosso mantra. Por que o Narayana Gayatri Mantra hoje? Porque o personagem principal de Mokshadharma Parva é Bhishma, o grande e poderoso Bhishma. E Bhishma é um grande devoto de Narayana. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodaya. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodaya. Então, uma das inúmeras versões de Gayatri, já que Gayatri é a métrica, apesar de nós conhecermos muito mais Savitri Gayatri Mantra, ou Savitur Gayatri Mantra, que é o Om Purvasvaha Om Tat Savitura Varenyam Bhargo. Esse acaba sendo chamado de Gayatri porque é o mais conhecido dos Gayatris. Mas não o único, longe de ser o único. Existem dezenas e dezenas de Gayatri Mantras. Um pouquinho a luz aqui. Vamos nós à nossa homenagem. Swami Vivekananda é o fundador da Ordem Ramakrishna, o mais proeminente discípulo do louco de Deus, de Ramakrishna. Swami Vivekananda foi um dos grandes responsáveis por trazer o hinduísmo para o Ocidente, junto com ele o yoga. Ele é autor de 4 grandes obras, fantásticas obras, que descrevem os 4 grandes margas. Então ele escreveu Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga. E ele se tornou muito, muito, muito conhecido no Ocidente porque ele fez um discurso memorável no Parlamento das Religiões do Mundo, isso ainda no século XIX. O discurso dele foi tão memorável, que eu não sei se alguém já viu, mas nas escadarias da ONU, da sede da ONU, está escrito o seu discurso. Cada degrau tem um trecho do discurso, ou pelo menos um bom pedaço do discurso dele está lá, gravado nas escadarias da sede da Organização das Nações Unidas. Por meio dessa homenagem a Swami Vivekananda Ji, oferecemos nossos corações repletos de gratidão a todos os acharyas, gurus, munis e rishis que há dezenas de séculos contribuem para a nossa evolução. É seguindo os passos já trilhados por todos esses grandes mestres que nos aproximamos cada vez mais da plena compreensão de quem realmente somos. Hariom. Que a luz desses grandes mestres possa iluminar essas nossas aulas que estão começando agora sobre Mokshadharma Parva. Claro que eu começo perguntando para vocês aonde que o Mokshadharma Parva está incluído nesse contexto aqui, no contexto da
Fundamentação teórica filosófica do hinduísmo. Mokshadharma Parva seria um dos Vedas? Estaria inserido em um dos Itihasas, Puranas, Agamas ou Darshanas? Mokshadharma Parva é um capítulo do Mahabharata. Mahabharata, por sua vez, é um dos grandes épicos do hinduísmo, um dos grandes itihasas. E acabei de ver aqui, acabei de reparar que eu estou sem a minha bolinha vermelha que eu adoro. Pronto. Quais são os itihasas? Essencialmente, itihasas são Mahabharata e Ramayana. Mahabharata, a história que nós vamos entender um pouco melhor hoje. Ramayana, a história de Sita, Rama, Lakshmana, Hanuman. A história em que o demônio ou o Rakshasa Ravana sequestra Sita, a esposa de Rama, e Rama, junto com seu irmão Lakshmana, parte então em busca do resgate de Sita. E nesse processo tem a grande ajuda dos macacos, incluindo o seu rei Sugriva e o leal companheiro, amigo, parceiro de Rama, o grande Hanuman, aquela divindade em forma de macaco. Além de Mahabharata e Ramayana, existem dois outros textos que estão inseridos dentro desse rol de épicos, esse rol de itinhasas, que são Harivamsa e Yoga Vasista. Sendo que o Harivansa é um apêndice do Mahabharata. Então ele está muito inserido no contexto do Mahabharata. Ele é um livro adicional que fala sobre a vida de Krishna depois não, antes de participar do Mahabharata. Porque quem já leu ou quem já travou contato com o Mahabharata já deve ter notado que Krishna surge adulto na história. E o Harivansa, que é escrito depois, conta a história do início da vida de Krishna. O nascimento, na masmorra, a troca com a outra criança, os seus primeiros anos de vida e até chegar no momento em que ele se junta à história do Mahabharata. Quem sabe podemos estudar um dia aqui no grupo de Swadhyaya o Harivansa. E o Yoga Vasista, esse nós já estudamos no grupo de Swadhyaya, ele é um parênteses no comecinho do Ramayana. O Ramayana conta uma grande história. E um trechinho do Ramayana fala sobre como o Rama se consultou com o Vasista, que era um grande sábio, a respeito de Dharma, a respeito de libertação, a respeito de ética, a respeito de vida e morte e tudo mais. O Ramayana passa muito rapidamente sobre esse tema. Ele só menciona que houve a conversa. E o Yoga Vasista descreve a conversa e descreve uma infinidade de ensinamentos preciosos do sábio Vasista ao príncipe Rama. Então, é um parênteses inserido ali no início de Ramayana. O que importa para nós hoje é o Mahabharata. Porque é no Mahabharata que o Mokshadharma Parva está inserido. Assim como a Bhagavad Gita é dividida em 18 capítulos, o Mahabharata é dividido em 18 parvas, 18 grandes livros. Mahabharata são 100 mil shlokas, 200 mil versos. É um texto gigantesco, maior do que a Ilíada e a Odisseia juntos.
Para melhor organização do texto, inclusive em termos de arquivo, ele foi dividido em 18 grandes livros, cada um desses livros divididos em dezenas, em alguns casos, centenas de capítulos. Estes são os 18 livros do Mahabharata. E aí, primeiro desafio para as pessoas que estão ao vivo aqui no chat hoje, que pode abrir o microfone se quiser falar, pode escrever no chat. Quero que vocês encontrem para mim o Mokshadharma Parva. Daniel é muito doido, porque ele vai falar de Mokshadharma Parva, está descrevendo os 18 Parvas do Mahabharata, mas ele esqueceu de colocar aqui Mokshadharma Parva. É isso, já mataram. Mokshadharma Parva está inserido, é uma parte do Shanti Parva. Então, não é que é outro nome para Shanti Parva. Shanti Parva é um livro muito grande e o Mokshadharma Parva é a segunda parte do Shanti Parva. Eu vou aproveitar os nomes dos Parvas aqui para resumir muito rapidamente o Mahabharata, tá? Só para nós termos uma contextualização um pouco melhor. No Adi Parva, no primeiro livro, nós temos o início da história, a descrição de vários dos personagens, o nascimento de Vyasa, o nascimento de Bhishma, o nascimento de Pandu e Dhritarashtra, o nascimento de todos os personagens principais são descritos no Adi Parva. Inclusive, o início das disputas entre Pandavas e Kauravas. Explicando isso um pouco melhor, e quem tiver dificuldade de entender, quem estiver meio perdido, por favor, escreva aqui no chat ou abre o microfone para fazer as suas perguntas. E quem estiver assistindo a aula gravada, que a maioria das pessoas assistem as aulas gravadas, envia lá no grupo do WhatsApp sua pergunta que a gente vai descrevendo um pouco melhor essas passagens. Então, no reino dos Kurus, Kuru Kingdom, que eles chamavam, Kuru Kingdom, é o reino Kuru, haviam dois reis irmãos. Dois reis irmãos. Haviam dois descendentes do reino que eram irmãos. Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra e Pandu. Sendo que Dhritarashtra nasceu cego e Pandu era um albino, mas que gozava de boa saúde. Dhritarashtra era o mais velho, portanto, autêntico herdeiro do trono de Kuru. Mas, pelo fato de ser cego, ele foi preterido e o irmão Pandu assumiu o reino. O Mahabharata descreve a história toda, mas aconteceu que o Pandu resolveu abdicar do trono e depois faleceu, o que fez o reino passar às mãos de quem era o herdeiro por direito, Dhritarashtra. Dhritarashtra teve 100 filhos com Gandhari, sua esposa. Pandu teve 5 filhos com Kunti, sua respectiva esposa. Vou simplificar dizendo que eram filhos do Pandu, tá? Não é Ele bem era assim? cego, mas fazia filho bem, né?
Ele fazia filhos muito bem, apesar de que todos os 100 filhos nasceram em uma única gestação. Ah, é? Vocês acham exagerado as mulheres hoje terem quíntuplos, sextuplos? A Gandhari pariu uma bola de ferro que depois foi dividida, quebrada em pequenos pedaços, e cada um desses pequenos pedaços se tornou um dos Kauravas, se tornou um dos 100 filhos de Dhritarashtra. Os filhos de Dhritarashtra passaram a ser chamados de Kauravas, ou seja, aqueles do reino de Kuru. E os filhos de Pandu, que apesar de também serem Kauravas, porque também serem do reino de Kuru, eles não eram chamados de Kauravas, mas sim de Pandavas, os descendentes de Pandu. E desde sempre, então, houve uma rivalidade para saber quem teria direito a suceder Dhritarashtra, se eram os Pandavas ou se eram os Kauravas. Tamanha a rivalidade que os Kauravas descobriram um jeito de trapacear os Pandavas e, por meio de um jogo de dados viciado, fizeram os Pandavas, principalmente o Yudhishthira, o filho Pandava mais velho, apostar tudo que tinham e perderem. E, na última aposta, eles foram obrigados a se exilar Ah, em floresta. Kuru. Então, eles abandonaram Hastinapura, a capital do reino Kuru. Triste, lamentável, e ocorreram outros incidentes ainda mais tristes e lamentáveis, especialmente com Draupadi, que era a esposa dos 5 Pandavas. Mas os 5 Pandavas, mais a Draupadi, que era casada com os 5 irmãos, mais a Kunti, que era a mãe deles, foram viver na floresta. Então, Adiparva narra toda a introdução, Sabhaparva narra o evento do jogo de dados. Aranyaka Parva é o livro da floresta. Conta todo o desenrolar da história durante os 12 anos de exílio. Muitas coisas super interessantes. Depois, quem tiver curiosidade, pode pedir acesso, se é que não tem ainda, à gravação das aulas sobre o Mahabharata. São um monte de histórias interessantes para a gente conhecer. No 13º ano, fazia parte da aposta, eles não podiam ainda voltar para Hastinapura. Eles deveriam permanecer ainda em exílio, disfarçados, escondidos. E se fossem descobertos durante esse último ano, teriam que ter mais um exílio de 12 anos. Então, o quarto livro narra os acontecimentos no reino de Virata. Virata era o nome do rei. E no reino de Virata, os 5 Pandavas permaneceram escondidos, cada um disfarçado de uma coisa. Terminado o exílio, eles voltaram para Hastinapura, para a capital, e solicitaram que a promessa fosse cumprida, a promessa de que eles teriam metade do reino de Kuru. Metade ficaria com os 100 irmãos Kauravas e a outra metade com os 5 Pandavas. Isso foi negado pelos Kauravas. Os Pandavas, então, solicitaram apenas 5 vilas. Abriram mão de um reino gigantesco e cada um se contentaria com apenas uma vila para continuar sossegados as suas vidas. Isso foi negado pelos Kauravas. E o quinto livro, Udyoga Parva, narra todos os esforços para se evitar a guerra, para haver uma resolução pacífica da disputa. Não funcionou e, portanto, a guerra começaria.
Em Bhishma Parva, guardem esse nome, que a guerra começa. Em Bhishma Parva, que acontece aquela passagem em que um dos Pandavas, Arjuna, conversa com o condutor da sua carruagem. É o Krishna. Krishna, exatamente. Então, ambos têm um diálogo que se tornou mundialmente conhecido, especialmente no mundo do yoga, que se chamou Bhagavad Gita. Então, Bhagavad Gita está inserida no Bhishma Parva. Bhishma Parva, o livro de Bhishma, narra os primeiros dias da guerra. A guerra durou 18 dias. Nos primeiros dias, quem era o líder, o comandante do exército dos 100 irmãos Kauravas, que simbolizam o adharma, simbolizam a injustiça, a deslealdade, era Bhishma. Então, Bhishma era o nome do comandante. Bhishma, personagem principal da nossa história, tá? Uhum. Depois de alguns dias, Bhishma sucumbiu. Então, o Dronaparva é o livro que conta o período da guerra em que o Bhishma foi substituído por Drona. Drona era o guru, o mestre de guerra do reino Kuru. Então ele ensinou tanto os Pandavas quanto os Kauravas. Lembrem-se, Pandavas e Kauravas eram primos. Então eles Perfeito. cresceram juntos, estudaram juntos, aprenderam as artes da guerra juntos. E aí o Drona, que havia ensinado os dois lados, se tornou o comandante dos Kauravas. Drona também sucumbiu. O oitavo livro conta o período da guerra em que Karna, que é um irmão bastardo dos Pandavas, ele é filho de Kunti, filho da mãe dos 5 Pandavas, mas que não sabiam dessa relação. Nem os Pandavas sabiam que Karna era irmão deles, nem Karna sabia que era filho de Kunti. Então Karna assumiu o comando do exército. Depois que Karna sucumbiu, Shalya, Shalya era um rei que era o condutor da carruagem de Karna e que foi o último comandante do exército dos Kauravas. O último comandante do exército que lutava pelo Adharma, ou que simbolizava o Adharma, a injustiça. Então é neste livro que o Bhima, um dos Pandavas, derrota Duryodhana, que é o irmão mais velho dos Kauravas, e que naquele momento era o último Kaurava vivo. Então aqui foi decretado o final oficial da guerra. Por que eu disse final oficial da guerra? Porque no 10º livro acontece uma reviravolta e Ashwatthama, o filho do Drona, que havia sido morto em combate, injustamente, na trairagem, diga-se de passagem, o, o Ashwatthama prometeu para o Duryodhana, enquanto o Duryodhana estava nos últimos suspiros da sua vida, prometeu que ele acabaria com a descendência dos Pandavas. E foi isso que ele fez. Durante a noite, depois dos Pandavas terem passado a noite inteira comemorando e bebendo pela vitória da guerra, o Ashwatthama, na surdina, foi lá e assassinou grande parte do exército Pandava que ainda estava vivo, com um alvo específico, ou alguns alvos específicos. Os descendentes dos Pandavas, os filhos dos Pandavas. Então, de uma forma, eles não conseguiram superar os Pandavas, que lutavam em nome da justiça, em nome do Dharma, mas eles, ao matar todos os descendentes deles, garantiriam que os Pandavas não teriam o seu reinado perene na face da Terra. Vou dar um spoiler, não funcionou.
porque Krishna protegeu a esposa grávida do... Quem me ajuda a lembrar o nome do filho do Arjuna? Abhimanyu. A esposa do Abhimanyu estava grávida, ele era, portanto, neto de Arjuna, ele era, portanto, um descendente dos Pandavas, e Krishna impediu que essa criança fosse morta. Essa criança depois se tornaria rei, descendente dos Pandavas. Essa criança, cujo nome é... Me fugiu mais um nome. Não estou num dia bom para os nomes do Mahabharata hoje. Se alguém lembrar, me ajuda aí. Que é um personagem principal do Yoga Vasista, aparece muito no Vasista. É o Paridit, talvez? Paridit? Rafa, que está por aí, que é boa dos nomes também. Talvez seja Paridit. Enfim, não é importante para a nossa história. Striparva é um livro que fala sobre o lamento das mulheres. Então, a Gandhari, mãe dos 100 Kauravas, perdeu 100 filhos numa guerra. Uma tristeza infinita. A Kunti, que era a mãe dos Pandavas, não perdeu os 5 Pandavas, mas perdeu Karna, que era o irmão bastardo, o filho renegado dela, e perdeu muitos netos. E ainda as esposas dos filhos dos Pandavas também se tornaram viúvas, então um sofrimento generalizado, vocês podem imaginar. Eis que então Yudhishthira é coroado rei de Kuru. Os Pandavas venceram a guerra. Não existem mais Kauravas. Dhritarashtra abre mão do trono. O rei cego, já muito velho, abre mão do trono. Quem é coroado é o mais velho dos Pandavas, é Yudhishthira. O que Yudhishthira faz? Vai ao encontro de Bhishma, que não havia sido morto, havia sido derrotado, mas não estava morto. Estava vivo. E vai pedir orientações para Bhishma. E essas orientações são Shanti Parva. Na primeira parte, na verdade, Shanti Parva e Anushasana Parva, esses dois livros tratam da conversa de Yudhishthira com Bhishma. No começo do Shanti Parva, instruções a respeito de governo, instruções políticas. No final do Shanti Parva, que é o Mokshadharma Parva, que é o nosso tema de hoje, instruções sobre a vida, o conhecimento, a libertação, yoga. E depois, no livro seguinte, Anushasana Parva, aí instruções sobre regras de conduta, normas de sociedade, castas e tudo mais. 14º livro, Ashwamedhika Parva. Ashwamedhika é o sacrifício do cavalo, o ritual do cavalo. Para consolidar Yudhishthira como comandante supremo daquele reino, qual é a tradição? Eles soltam um cavalo e deixam o cavalo correr livremente. Esse processo todo dura 1 ano. Durante esse ano, esse cavalo vai passando por outros pequenos reinos na região. Cada um desses reinos tem um monarca, tem um líder, tem um Raja ou Maharaja, tem um rei. Quando o cavalo passa por esse reino, o rei tem 2 opções. Ou aceitar que o cavalo, seguido por todo o exército dos Pandavas, passe pelo seu território,
e, consequentemente, assumindo assim, reconhecendo a autoridade de Yudhishthira como rei supremo, ou podem desafiar o exército e impedir que o cavalo e o exército passem pela sua região. Alguns reis aceitaram, reconheceram a autoridade de Yudhishthira. Outros reis não aceitaram, desafiaram e perderam. No final das contas, após um sacrifício, um ashwamedika, um sacrifício, um ritual do cavalo, toda a região é consolidada sob o governo de Yudhishthira, seja pela força ou pelo respeito. 15º livro é um livro triste que fala quando o rei cego, o ex-rei cego, que abdicou do trono para que Yudhishthira fosse coroado, Dhritarashtra, portanto, o rei cego, Gandhari, a sua esposa, que vale a pena mencionar, quando a esposa descobriu que o rei era cego, ela falou: se você não enxerga o mundo, eu também não vou enxergar. Então ela cobriu os olhos com uma venda, e desde o dia do casamento até esse dia, anos e anos se passaram, ela jamais tirou a venda. Ela só tirou a venda dos olhos nos últimos momentos, em que há um diálogo bonito, um diálogo filosófico entre Dhritarashtra, Gandhari, o rei cego, a rainha que cobriu seus olhos, e Kunti, que é a esposa do Pandu, a mãe dos Pandavas. E os três morrem no incêndio da floresta. Depois nós temos Mausala Parva, que fala sobre a decadência do reino de Krishna, que são os Yadavas. Então fala sobre a decadência, sobre a maldição de Krishna, sobre a morte de Krishna. 17º livro fala da grande jornada. Então, os 5 Pandavas, mais a Gandhari, vão em direção aos céus. E como eles fazem isso? Subindo os Himalayas. E nesse processo, em várias subidas íngremes, cada um dos Pandavas vai morrendo. Do mais novo em direção ao mais velho. A Gandhari morre, eu estou falando Gandhari, mas é Draupadi. A Draupadi, que é a esposa dos Pandavas, morre. O Nakula morre, o Sahadeva morre, o Bhima morre, o Arjuna morre. Os 4 irmãos do rei Yudhishthira morrem. Por quê? Morrem porque durante Mahabharata, cada um deles cometeu algum pecado muito relevante. Então a lei do karma impede que eles ascendam diretamente aos céus. O único que resta é Yudhishthira. E aí, no 18º livro, tem uma das cenas que mais me emociona, uma das passagens, um dos trechos que mais me emociona, é que, depois de perder todos os irmãos, a esposa, o Yudhishthira não segue sozinho. Ele passa a ser acompanhado por um cachorro. E nós até conversamos na aula passada, na última aula, sobre o Garuda Purana, que um cachorro normalmente é mal visto pelos hindus. E por que ele é mal visto? Porque não é tão comum as pessoas terem cachorros como animais de estimação na Índia. Pelo menos naquela época não era, hoje já é mais comum. Naquela época não era comum. Então, cachorros eram criaturas que viviam pelas cidades comendo restos, comendo lixos. Então, se alimentando de coisas impuras. Portanto, cachorros eram impuros, simbolizavam a impureza. Se alimentavam, inclusive, de animais mortos, né? O que é muito impuro. E o cachorro se tornou um grande amigo de Yudhishthira, passou a acompanhar Yudhishthira nessa jornada. A Rafa mencionando isso, que seria como a gente vê os urubus. Exatamente. Exatamente. E aqui há até
uma discrepância nessa filosofia, porque se você vai andar nas ruas da Índia hoje em dia, quem faz isso não são os cachorros, são as vacas. As vacas sagradas que se alimentam de lixo nas ruas. Mas enfim, o Yudhishthira segue até o fim da jornada com um cachorro lado a lado. E aí, quando chega nas portas do céu, o guardião celestial fala: você não vai entrar. Quer dizer, o cachorro não vai entrar. Você pode entrar, o cachorro não. E o Yudhishthira, essa é a passagem que mais me emociona, ele fala: então não quero entrar, sem ele eu não entro. E aí, quando ele dá essa demonstração de lealdade a um ser considerado impuro, o cachorro se revela como Dharmaraja, como o pai de Yudhishthira, porque Yudhishthira é filho do Pandu, modo de criação, mas ele é mesmo filho do deus Dharma, assim como todos os Pandavas são filhos de divindades. Então, o cachorro se revela como o pai do Yudhishthira e ele tem acesso ao reino celestial. Mas não acaba o teste, tem mais um teste bonito ainda. O Yudhishthira, quando chega lá, ele fala: eu quero ver meus irmãos. Eles tinham morrido na subida. Os Pandavas e a Draupadi tinham morrido. E aí o mensageiro, o condutor, fala: tá bom, vou te levar até eles. E aí ele leva o Yudhishthira até o inferno. E ele vê o sofrimento absoluto dos irmãos dele no inferno. E se ressente muito com isso, porque ele sabe: nossa, eles pecaram, mas eu também pequei, e todo mundo é assim, isso não é justo, tal. Aí o mensageiro fala: pronto, é hora de voltar. Você vai voltar comigo para o céu e deixar os seus irmãos aí. E aí, mais uma vez, o Yudhishthira tem uma reação que diz por que ele é o filho do Dharma, o filho da justiça. E ele, mais uma vez, abre mão do próprio conforto. Ele fala: eu prefiro ficar no inferno com os meus irmãos do que sozinho no céu. E aí, essa atitude linda do Yudhishthira desfaz a ilusão do inferno e todos os Pandavas são conduzidos aos mundos celestiais. E é assim que É acaba o Mahabharata. bem bacana. Desculpa, eu não ouvi direito? Eu falei que bem bacana essa história, muito legal. Bacana a história. Diferentemente um pouco do Ramayana, essa aqui tem um final mais bonitinho, né, do que o... Verdade. Então, vamos ver, só aproveitei para situá-los no Mahabharata, muitos de vocês já conhecem, muitos assistiram Kurukshetra, Kurukshetra hai, Kurukshetra hai. Kurukshetra é uma série que está na Netflix, em 18 capítulos, 18 episódios, mais ou menos esses 18 parvas, que descreve o Mahabharata. Super recomendo assistir. E aí vocês vão se lembrar de muita coisa que nós falamos resumidamente na aula de hoje. Em linha do tempo. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Um pouquinho mais. Mokshadharma Parva faz parte do Shanti Parva, que é um dos livros do Mahabharata. Mais ou menos século IV, século III antes de Cristo. Portanto, 2.300, 2.400 anos atrás. Note, a história é passada muito antes. O Mahabharata teria sido escrito nessa época, mas contando uma história anterior de mais ou menos 5.000 anos. Então, nós vamos entrar em Mokshadharma propriamente dito. Autor de Mokshadharma Parva
Krishna Dvaipayana Vyasa. Não é Krishna, não é o Krishna, avatar de Vishnu. É o Vyasa, aquele de pele escura que nasceu em uma ilha. O mesmo que escreveu os 18 Puranas, o mesmo que organizou e sistematizou os Vedas. Vyasa, um dos personagens importantes no Mahabharata. Então ele escreve a história. Na verdade, ele dita a história, porque quem escreve é Ganesha. Ele descreve a história em que narra-se como que ele é irmão do Panda, do Bhishma. Vou explicar um pouquinho mais esse trechinho da história. O Bhishma, quando era mais novo, ganhou uma bênção. Ele ganhou o poder de escolher a hora da sua morte. Ele era, portanto, praticamente imortal, porque somente ele poderia decidir quando que ele ia deixar o seu corpo. E isso fez dele, claro, um guerreiro quase que imbatível. Ele estava dizimando o exército dos Pândavas, porque, apesar de gostar dos Pândavas, que eram seus. O Bhishma era tio-avô dos Pândavas. Então, dos seus netos, entre aspas, Pândavas, ele também era tio-avô dos Kauravas. E os Kauravas lutavam em nome do trono. Apesar dos Kauravas serem injustos, eles eram filhos de Dhritarashtra, eram filhos do rei cego, que estava no poder. Então, os Pandavas lutando pela justiça eram vistos como rebeldes. Então, Bhishma, por mais que gostasse mais dos Pandavas, se viu obrigado a lutar do lado dos Kauravas. E o mesmo aconteceu com Drona, o mesmo aconteceu com outros grandes chefes daquele estado Kuru. Ocorre que o Bhishma acabou dando uma pista para os Pandavas de como ele mesmo poderia ser derrotado. Porque por uma questão de ética, de princípio, de dharma, ele não podia se vender, ele não podia deixar de lutar com todas as suas forças contra os Pandavas. A obrigação dele era lutar. Então, mesmo que seu coração tivesse apertado, ele lutava e derrotava todo o exército Pandava. Mas ele acabou revelando como que poderia ser derrotado e isso aconteceu. O Arjuna perfurou o corpo inteiro de Bhishma com centenas de flechas. E quando Bhishma, todo transpassado pelas flechas, caiu para trás, essas flechas tocaram o chão e mantiveram Bhishma suspenso como se fosse uma cama de flechas. Só que Bhishma achava que ainda não era hora de morrer. Então ele permaneceu fora da batalha, fora de combate, totalmente imobilizado, incapacitado, mas permaneceu lá, deitado, jazendo em sua cama de flechas. No final da guerra, depois de coroado, o Krishna leva o Yudhishthira, já rei, e todos os Pandavas para se encontrarem com o Bhishma. E aí então que passam esses dois Parvas, esses dois livros, o começo do Shanti Parva e o final do Shanti Parva, que tem o Mokshadharma Parva. Então,
O Shantiparva tem 364 capítulos. Os primeiros 173 são Shantiparva. Os últimos 191 são Mokshadharma Parva, que é a parte que mais nos interessa. Para vocês não terem dúvida de quem são Bhishma e Yudhishthira, vamos relembrar e deixar isso aqui bem destacado. O Bhishma é a reencarnação de um Vasu, de uma divindade. Existiam 8 divindades chamadas Vasus, e essas divindades foram amaldiçoadas, porque elas acabaram fazendo um estratagema para furtar uma vaca, e aí foram condenadas a deixar de serem divindades e nascerem na terra e sofrerem na terra. Essas 8 divindades nascem como filhas de Ganga, a deusa Ganga, o rio Ganga, que também havia sido amaldiçoada a sofrer na terra. Sendo que os Vassos imploraram clemência quando foram amaldiçoados e a sua maldição foi diminuída. Então, dos 8 Vassos, 7 passariam muito rapidamente por esse castigo, essa punição na terra. E somente um deles viveria em sofrimento por toda uma vida. Então, a Ganga teve 8 filhos com o rei Shantanu, sendo que os 7 primeiros nasceram e foram afogados por ela. Somente o 8º ela permitiu que vivesse. E aí, ao se inconformar, claro, o rei Shantanu com a sua esposa Ganga afogando os 7 filhos, porque ela não podia falar para ele a verdade, eles acabaram se afastando. E então, Shantanu permaneceu com o seu filho Bhishma. Muito tempo depois, Shantanu conheceu e se apaixonou por Satyavati. Satyavati, uma mulher que havia nascido resgatada dentro da barriga de um peixe por uma comunidade, por uma vila de pescadores. A Satyavati se tornou mãe do Vyasa. Então, Bhishma é irmão, meio irmão do Vyasa. Meio irmão. Porque a Satyavati, depois de ter o filho Vyasa, se casou com Shantanu depois que ele já tinha o filho Bhishma. Então eles tinham pais e mães diferentes, mas seus pais eram casados. Eu não sei qual nome se dá para isso. Tem um nome parentesco com relação a isso? Normalmente nós chamamos de irmãos, mas não são necessariamente irmãos, né? Porque não tem o mesmo sangue nem de pai nem de mãe. Ocorre que, na, na época que o rei Shantanu se apaixonou pela Satyavati, o rei já tinha o filho Bhishma. O Bhishma era o herdeiro do rei Shantanu. Só que o pai da Satyavati só permitiu o casamento deles se pudesse ser assegurado de que o rei não seria Bhishma, de que o rei seria
o filho que Satyavati tivesse com o Shantanu. Isso vai absolutamente contra todos os princípios de descendência e herança de trono. Portanto, Bhishma, para evitar que o seu pai Shantanu sofresse, fez um voto. Eu abdico do trono. E mais do que isso, se o Bhishma, mesmo abdicando do trono, se casasse e tivesse filhos, o filho do Bhishma, em algum momento, poderia reclamar o trono. Então, além de abrir mão do trono, ele abriu mão de qualquer relação com qualquer mulher que pudesse surgir no seu futuro. Então, Bhishma é visto como aquele que fez o sacrifício supremo. Por isso, os céus ofereceram a ele a dádiva de escolher o dia, o local, o horário da sua morte. Feito isso, Satyavati se casou com o rei Shantanu e eles tiveram 2 filhos, incapazes de gerar herdeiros. Para que o reinado fosse perpetuado, Vyasa, que era, entre aspas, irmão do Bhishma, foi chamado para engravidar as esposas dos filhos de Shantanu e Satyavati. O primeiro filho já tinha morrido, o segundo não conseguia ter filhos, então Vyasa foi chamado. E aí Vyasa fez então os 2 filhos, o Pandu e o Dhritarashtra. Hum. Então, quem é vô? Quem é vô dos Pandavas? O Vyasa. Quem é vô dos Kauravas? O Vyasa. O Bhishma é chamado de tio-avô porque ele é irmão do Vyasa, mais ou menos irmão do Vyasa. Então, é chamado de tio-avô, mas não é exatamente um tio-avô. Na verdade, os Pandavas e os Kauravas chamam o Bhishma de avô, apesar de não ser exatamente isso. E aí o Bhishma é um ícone em todo Mahabharata e é descrito como um ícone de justiça, de retidão, de dharma, de conhecimento, de sabedoria. Bhishma se torna o conselheiro de Dhritarashtra, do rei cego. O Bhishma se torna uma figura absolutamente paternal com relação aos Pandavas. O Bhishma se torna em um absoluto exemplo. Inclusive, durante a guerra, aquele guerreiro imbatível que só foi derrotado porque revelou o segredo que o derrotaria, Bhishma é visto como um dos caracteres mais admiráveis do Mahabharata, um dos personagens mais admirados do Mahabharata. E é por isso que Krishna leva Yudhishthira para aprender nos últimos momentos de vida de Bhishma. E é aí que começa o Mokshadharma Parva. Tudo bem, agora que vai começar o livro que a gente vai estudar, tá? Até agora nós estávamos só contextualizando. Tá tudo bem? Vocês têm dúvidas com relação a isso? Tem perguntas? Podemos continuar? Entenderam mais ou menos o cenário? Eu entendi, achei a história bem legal. Pode continuar. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, O primeiro capítulo do Mokshadharma Parva
É o 174º capítulo do Shantiparva. Tá? Aqui traçou-se uma linha imaginária. A partir daqui ele estava falando de política e reinado e governança, governo. Agora ele está falando sobre filosofia, sobre libertação. Aqui é Bhishma deitado simbolicamente na sua cama de flechas. Eu não quis trazer a imagem aqui do corpo dele transpassado pelas flechas, porque dá uma coisa ruim, né? Ficar olhando para Bhishma desse jeito. Bhishma, aquele que fez um terrível juramento. Esse é o significado do nome Bhishma. E o juramento foi abrir mão do trono e de qualquer relação conjugal. Uma das primeiras lições que ele dá neste capítulo é: quando uma pessoa reflete apropriadamente e purifica seu coração por tal reflexão, ela vem a saber que as coisas desse mundo são tão sem valor quanto palha. Sem dúvida, ela é então libertada do apego em relação àquelas coisas. Ó Yudhishthira, todo homem de inteligência deve se esforçar para obter a emancipação de sua alma. Emancipação de sua alma ou emancipação de Atman é moksha, é a libertação, é a emancipação. E vejam que ele começa falando sobre libertação, falando sobre vairagya, o desapego. Desapego é um tema central nessa questão de Mokshadharma Parva, nessa questão de libertação. É um tema que será retomado muitas e muitas vezes. Aí começa uma fase de Mokshadharma Parva em que Yudhishthira começa a fazer incontáveis perguntas para Bhishma. Yudhishthira, aquele que é inabalável na guerra, aquele que se mantém fiel, leal ao Dharma, mesmo em situações de guerra. Quem assistiu Kurukshetra, quem estudou conosco Mahabharata, vai lembrar que não é tão inabalável assim, porque ele teve alguns deslizes com relação ao Dharma. Mas, enfim, este é o nome dele, Yudhishthira, o inabalável na guerra. Diga-me, ó Bhishma, por qual disposição de alma alguém deve matar a própria angústia quando sofre uma grande perda? Lembrem o contexto dessa pergunta. O Yudhishthira não perdeu a guerra, ele venceu a guerra. Ele não perdeu o reino, ele venceu, ganhou, foi reconhecido, coroado como Maharaja de Kuru. Assumiu o poder em Hastinapura, que é a capital de Kuru. Mas ele perdeu seu filho. Ele perdeu seus netos. Ele perdeu seus sobrinhos. Nesse momento, o Ashwatthama já havia assassinado covardemente toda a descendência dos Pandavas. Então, Yudhishthira, apesar de rei, continuava em sofrimento. E é isso que ele pede. Como matar a minha angústia? E aí o Bhishma, como ele faz em muitas passagens deste Mokshadharma Parva, responde contando uma história. E a história que ele vai contar é a história do rei Senadit, que foi visitado por um amigo Brahmana. Nesse momento, o rei Senadit havia acabado de perder seu filho.
E aí o Brahmana, ou Brahmani, o sábio, responde para Senadite: Veja, todas as criaturas, por causa de suas respectivas ações, estão envoltas por sofrimento. Isso é a lei do karma. Como dois pedaços de madeira flutuando no oceano se unem em um momento e são novamente separados, exatamente assim é a união das criaturas neste mundo. Então, imagine um naufrágio, dois pedaços de madeira, as correntes marítimas, as pequenas ondas vão ora unindo, ora afastando essas madeiras. E esse processo de união é muito rápido, é muito breve, porque a maior parte do tempo antes e depois da união, essas madeiras flutuando ficam separadas. E o sábio diz para o Senadite que, com a relação às pessoas, é exatamente isso. O período em que nós nos vemos aproximados por outras pessoas é muito breve. Depois, a maré da vida ou do ciclo de renascimentos acaba nos afastando. Então, uma pessoa não deveria se apegar às outras, pois a separação é certa. A Rafa diz, ainda que seja a vida toda, né? A vida toda é, um, é uma faísca. É um breve momento se nós compararmos com a roda de Samsara, com o ciclo interminável de nascimentos, mortes e renascimentos e mortes, e assim sucessivamente. Veja que tem um detalhe nesse ensinamento que ele não fala para nós não amarmos outras pessoas, ele não fala para nós não cuidarmos de outras pessoas, para nós não sermos corretos e justos com outras pessoas, para nós não constituirmos família. Ele não fala isso. Ele fala do apego, porque a separação é inevitável. Em algum momento você vai se separar daquela criatura. Ele não fala nem de pessoas, né? Em algum momento você vai se separar de criaturas que passam pela sua vida. Mas você não deve se apegar ou não deveria se apegar. A tristeza surge do desejo. A alegria surge da realização do desejo. A tristeza vem depois da alegria e a alegria depois da tristeza. As alegrias e as tristezas dos seres humanos estão girando em uma roda. Ninguém sofre de tristeza para sempre, ninguém desfruta de alegria para sempre. O corpo é o refúgio de ambas. A tristeza surge do desejo. Por que a tristeza surge do desejo? Porque a partir do momento que eu desejo alguma coisa, eu só serei feliz quando eu conquistar tal coisa. Até então, eu não estou satisfeito. É isso que ele está chamando de tristeza. Por isso que fala, né, que as ações elas têm que ser em desapego. Você não faz uma ação pensando no retorno e nem no apego. Exatamente. E por que isso? Porque se você faz qualquer ação para realizar um desejo, você momentaneamente suprime isso que ele está chamando de tristeza e se torna alegre e contente porque realizou um desejo. Mas o que acontece quando você realiza um desejo? No primeiro instante, alegria, Alegria. satisfação, contentamento. Depois acostuma e vai para outro desejo. Exatamente. Realizou um desejo, a próxima coisa que acontece é um novo desejo. Ou seja, a tristeza vem depois da alegria. E aí depois você alcança esse desejo, se torna alegre. E depois triste de novo. E assim é essa roda que vai girando e girando e girando. Nós estamos constantemente vivendo entre tristeza e alegria, tristeza e alegria, tristeza e alegria.
A tristeza não é perene. Ela acaba por breves momentos. Mas a alegria também não é, porque a alegria também acaba por breves momentos. E aí, o que ele quer dizer aqui com o corpo é o refúgio de ambas? No meu entendimento, essa alegria e essa tristeza fazem parte do mundo material, fazem parte das nossas relações mundanas, fazem parte da nossa busca incessante por desejos e realização dos desejos. A partir do momento em que você renuncia, desapega do corpo material, do mundo material, você desapega dos desejos, você desapega dessas alegrias e tristezas. E aí continua. Aqueles que conseguiram alcançar a felicidade real e que se tornaram livres dos prazeres e dores deste mundo, são desprovidos de inveja e nunca são agitados pela aquisição de riquezas ou por sua perda. Aqueles que não conseguiram obter essa inteligência, a qual leva à felicidade verdadeira, estão sujeitos à alegria excessiva e à tristeza excessiva. Depois ele ainda complementa dizendo que a tristeza não pode tocar aquele que conhece o Ser Supremo, do qual tudo surge e no qual tudo desaparece. Então, qual é a forma de você se libertar da tristeza, se você se libertar da angústia de uma forma definitiva? Alcançar Ananda, alcançar a felicidade real, a felicidade suprema. A felicidade real advinda da percepção de que você é o absoluto e que você não é esse corpo material. A partir do momento que você trava contato íntimo com esse conhecimento, você deixa de ser agitado pelas riquezas e pelas pobrezas. Você deixa de ser agitado por alegrias e tristezas passageiras. É por isso que ele diz que quem conhece o Ser Supremo, do qual tudo surge, no qual tudo desaparece, ou seja, Brahman, o Absoluto, o mundo material todo é manifestação de Brahman. E enquanto o universo está manifesto, nós estamos nos manifestando no mundo material. Quando o universo se dissolver no Mahapralaya, na, na grande dissolução do universo, todos nós, tudo isso retornará ao absoluto, retornará à realidade única, retornará a Brahman. Então, se você conhece Brahman, se você se percebe enquanto uma manifestação de Brahman, você não pode ser tocado pela tristeza. Ou seja, o ensinamento do Brahmani ao rei Senadit é alcance o Samadhi, alcance a percepção de Brahman. E continua. O homem que persegue objetos de desejo encontra com a destruição no decorrer da busca. Nem a alegria que é derivada de uma satisfação dos sentidos, nem aquela grande alegria que alguém pode desfrutar no céu, se aproxima de uma 16ª parte da felicidade que provém da destruição de todos os desejos. No Mahabharata, já existe o conceito de céu e inferno, tanto que os Pandavas vão para um inferno ilusório para fazer um teste para Yudhishthira. Por que não para o céu? Não, vão para o inferno. E o que é o céu e o inferno? Nós estudamos isso em Garuda Purana, recentemente. O céu e o inferno é o momento em que, depois da sua morte, você vai receber
mais recompensas ou mais castigos ou punições pelas suas boas ou más ações, pelo seu karma acumulado. Então, no hinduísmo é visto como a roda de samsara, como a roda de nascimentos. Você já nasce por causa de um karma acumulado. Você traz consigo um karma acumulado. Você vive agindo. Sua vida é repleta de ações, infinitas ações ao longo de uma vida. Essas ações vão gerando karma positivo, punya, ou vão gerando karma negativo, papa. No final da vida, se o seu saldo for positivo, você vai para o céu. Tem ali alguns momentos de regozijo no céu, uma alegria, você vivencia uma alegria no céu, e depois renasce em condições favoráveis para dar continuidade à sua evolução, ao seu caminho em direção à libertação. Se o saldo é negativo, o saldo do karma, você vai para o inferno para pagar, para ser punido pelas suas ações. Parte desse karma negativo é consumido no inferno e o restante do karma será consumido em vidas futuras. Então você vai renascer, o inferno não é perene, não é permanente, assim como o céu não é. No contexto do hinduísmo, estou dizendo. E aí você deixa o inferno e renasce como uma criatura inferior, também para efeito de hinduísmo, tá? Não sou eu que estou estipulando essa relatividade hierárquica das criaturas, ou como um ser humano em castas inferiores, dependendo da quantidade e do saldo do seu karma. Então, mesmo quando você morre e vai para o céu, mesmo essas alegrias, essas felicidades advindas de morar no paraíso, não se aproximam de 16 avos da felicidade de quem elimina os desejos. E se você elimina os desejos, você está apto à libertação. Aí você conquista a felicidade suprema, Ananda. E aí o Bhishma conclui que, convencido por estas e outras palavras proferidas pelo Brahmani erudito, o rei Sanadit rejeitou sua tristeza e encontrou a felicidade. É essa a recomendação que ele dá para o Yudhishthira. Então, para ele se libertar da angústia, de todas aquelas perdas, de todo aquele luto, ele deveria fazer como o Brahmani ensinou ao rei Senadit. Os ensinamentos continuam, mas ao invés de entrar em um outro tema, em uma outra pergunta, que vai se estender também por algumas telas e alguns bons minutos, nós vamos deixar isso para a próxima aula. E nós vamos seguir, então, estudando aos pouquinhos o Mokshadharma, refletindo sobre cada um dos valiosíssimos ensinamentos de Bhishma a Yudhishthira. Se vocês tiverem perguntas, observações, comentários finais antes de encerrarmos as aulas, eles são sempre super, super, super bem-vindos. Então, professor, nesse mundo aqui, né, que a gente tem vários dharmas, né, profissão, filhos, esposa, mãe, né, e aí a gente não tem como deixar de correr atrás dos desejos, né. Eu acho que o pega aí é porque, assim, tem pessoas que são mais apegadas a esses desejos, porque, assim, conquistar, você tem que conquistar para viver aqui, né, nesse espaço. Mas as suas conquistas têm que ser com desapego, né? Por exemplo, quero fazer um concurso, quero passar no concurso. Estude, lute, mas se não aconteceu, tudo bem, né? Ou então, sabendo que as nossas perdas são valiosas para a gente, dolorosas, né? Mas quando a gente realmente começa a pensar dessa forma, a dor é menor.
Pode doer no primeiro dia, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, nossa, mas a gente sabe que já era previsto, faz parte do show e a vida continua. Vai doer porque enquanto nós não alcançarmos a libertação plena, enquanto nós não chegarmos nesse estado, o desapego absoluto é apenas uma ideia, um objetivo, não é um fato. Uhum, Então, quando o Bhishma ensina para Yudhishthira, ele não fala desapegue-se completamente de tudo. Ele fala busque a compreensão do ser, busque a compreensão do absoluto, porque quando você conquistar a compreensão do absoluto, você vai conseguir desapegar de tudo. Então, é tanto um meio quanto um fim. Então, nós não, enquanto não alcançarmos a libertação, o samadhi pleno, podemos estar caminhando para isso, mas enquanto não chegarmos lá, inexoravelmente nós vamos nos apegar. Inexoravelmente nós vamos agir em busca de desejos. Sabe, nós podemos tentar reduzir, e essa é a nossa obrigação enquanto yogis, sim, sim. caminhar para isso, tentar reduzir, tentar agir de forma menos desinteressada possível. Mas agir de forma absolutamente desinteressada, só um Divamukta, só um liberto em vida. Então, isso também não pode servir de ah, enxergar, isso é impossível para mim, de desmotivação. Não é para enxergar, Ao nossa, eu não contrário, consigo. né? Nós somos É, do absoluto, então tudo é possível para a gente. exatamente. E aí vamos caminhando nessa direção, agindo nessa direção, com a consciência de que ainda não estamos lá, ainda não somos perfeitos, se é que um dia seremos, mas agindo com essa intenção, com este sankalpa, com este propósito. Excelente reflexão. Obrigado, Júlia, por ela. Eu estou aqui pensando em outras coisas mais que a gente vai começando a pensar, pensar, pensar. E é assim, a ideia é que essas reflexões surjam, a proposta do grupo de Swadhyaya é que essas reflexões surjam, e ah, sempre que surgirem, porque não vão surgir todas agora, durante a aula ao vivo, e inclusive para quem está vendo a aula gravada também, vão surgir durante a assistir a gravação ou depois, e aí vai mandando no grupo, lá no WhatsApp, essas observações de vocês, esses comentários, e aí algumas vezes nós só discutimos no grupo do WhatsApp, mas questões mais complexas nós trazemos para a próxima aula ao vivo e discutimos ao vivo essas questões mais uma vez. Então, usem o grupo para isso também, tá? Mandem sempre suas observações ou dúvidas por lá, que elas são bem-vindas. Vamos então ficando por aqui. Agradeço demais a participação neste domingo de manhã. Parabéns por estarem aqui se dedicando ao autoconhecimento, ao estudo e nos vemos em breve. Até a próxima. Até a próxima. Hariom Tat Sat. Caramba.